Alexandre Costa, vamos agora falar um pouco de comércio. A pandemia, ela foi avassaladora na área comercial, não só na saúde, né, com muitas mortes, muitas sequelas, mas essas sequelas não foram apenas físicas e psicológicas, elas também foram no bolso e no comércio. E, como todo mundo, Cajazeiras não é subtraída dessa equação. Cajazeiras também recebeu um impacto muito pesado da pandemia, principalmente os empreendedores. Mas agora a CDL e também o SEBRAE se unem mais uma vez, realizam uma pesquisa e traz já perspectivas positivas para o nosso comércio aqui local, não é isso? Veja bem, geralmente, né, porque a minha formação tecnológica, que eu sou engenheiro, sou feita a números, a estatísticas. Eu sou muito afeito a esse tipo, ou seja, de indicadores desses referenciais. Então, essa pesquisa, o comércio competitivo, ele surgiu de uma pesquisa que nós fizemos, a CDL fez individualmente, uma pesquisa online, através da internet, sobre, basicamente, 3 pontos que você define, ou seja, como o comércio de uma cidade ele se comporta. Ou seja, qual é o termômetro que você pode avaliar como a cidade está desenvolvendo. E nós temos aqui uma reclamação que vem desde o século passado, que continua, ou seja, que Cajazeiras perde vendas para o interior do Ceará, para o sul do Ceará, que é Juazeiro do Norte, para o Cariri. Então, nós fizemos essa pesquisa no primeiro trimestre de 2021. E qual foi o resultado? No íntimo, eu tinha quase certeza que ia acontecer, mas nós fomos em cima de três pilastras importantes. Você, para avaliar o desenvolvimento de uma cidade, de um comércio, você tem que saber a diversidade, ou seja, que esse comércio oferece aos consumidores. Você tem que ver o atendimento que ele oferece ao consumidor e ele tem que ver o preço que ele oferece. Dentre outras perguntas que eu quero citar, só essas 3, nós tivemos desempenho sofrível, acima da média, ou seja, Cajazeiras, o comércio caseiro atendia mal, o comércio caseiro tinha pouca diversidade e o comércio caseiro estava vendendo caro. Foi um Deus nos acuda. Eu sabia que era, mas não com quanto. Eu preferi, você me conhece o meu perfil, sou apaixonado por essa cidade e acho que não era interessante e vi que a minha pesquisa estava incompleta. Eu não poderia, se eu fosse ter o espírito de divulgar notícia ruim, eu tinha publicado isso. Cajazeiras tem um índice de maior atendimento de 70% a 80%. Cajazeiras tem um índice de vendas do comércio caseiro, é caro. Eu não podia fazer isso e nem posso. Você foi coerente? Coerente, eu achei que a minha pesquisa estava incompleta. O que é que eu fiz como presidente da entidade? Literalmente, vou usar o termo. Eu convoquei o diretor do SEBRAE, o nosso amigo, companheiro, o Thales Vasconcelos, que representa a instituição Serviço Brasileiro de Apoio de Pequena e Média Empresa, tem a responsabilidade fim de capacitar o empreendedor. Eu convoquei a gerente do SENAC, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que cuida da capacitação dos funcionários, dos trabalhadores. Fizemos uma reunião, olha aqui o presente para vocês. Você é diretor do SENAC, que doutora Júlia, você, Thales, é diretor do SEBRAE, olha aqui a sua cidade, como é esses números. Eles ficaram espantados, assustados. Não, o problema você não tem que correr de problema, eu tenho a máxima, o problema se enfrenta. O que é que foi feito? Eu resultei e fiz uma sugestão para eles, vamos refazer essa pesquisa, porque essa pesquisa aí, ela está em termos genéricos, abrangente. E nós temos uma política, quando eu cheguei lá na direção da CDL em 2019, que tinha chamadas as câmaras setoriais. O que é isso? O comércio é uma atividade distinta e complexa. Você não pode comparar o comércio de roupa com o comércio de material de construção. Você não pode comparar a loja de departamentos, está entendendo? Com o material com loja de brinquedos ou algumas coisas semelhantes. São posições distintas. Então, nós segmentamos em 4 setores. Ou seja, para ver o que estava acontecendo. Isso já foi feito no segundo trimestre de 2021. Nós recebemos, porque você viu, nós já estamos naquela fase de transição do fim dos números da contaminação da Covid e apontou você que Cajazeiras tem uma perspectiva do empresário, ou seja, de acreditar, é esperançoso, na ordem de 77%. A gente pode interpretar esse número, Conrado, como um índice de confiabilidade. E outros 41%, que é o mais interessante, foi a abordagem que você fez, o empresário caseiro pretende contratar até o fim do ano. Maravilha. Para um período difícil que nós vivemos com a pandemia, 77% é muito positivo.
É isso, Alexandre. Mas quais são os setores que estão mais predispostos a brevemente abrir vagas de empregos aqui na cidade de Cajazeiras? Veja bem, nós segmentamos em 4 segmentos. Nós fomos para o varejo de moda, certo? Que vem do setor de confecções. Nós fomos no setor de cabeleireiros, certo? Setor de beleza. Nós fomos para o setor de mini mercados e fomos para o setor de restaurantes. Ou seja, como eu falei, a heterogeneidade das atividades. Você não pode confundir alhos com bugalhos. Então, o que eu estou dizendo, voltando à minha pesquisa, a pesquisa da CDL do primeiro trimestre de 21, ou seja, a gente separou as coisas e a ideia não é isso. Ou seja, alguns setores percebe que não bate com a informação genérica, ou seja, então, esse índice está aí, ó, o empresário cajazeirense, ele está acreditando no fim da crise, nós estamos no fim da transição, está batendo com os números federais. Ontem o IBGE anunciou o crescimento do setor de serviços em relação de agosto, de julho para agosto, foi de 0,5%. O crescimento nos últimos 2 meses do setor de serviços foi na faixa de 5%. É o maior crescimento do setor de serviços do Brasil nos últimos 10 anos. Geralmente, o pessoal afeito, a imprensa, você sabe disso, tem aquele hábito, a questão da cegueira ideológica, de dar notícia ruim. Você tem que pesquisar, saber que tem notícia boa no Brasil. Olha como nós chegamos. Ou seja, por questão conjunturais de problemas, ou seja, de setores de imprensa com o governo federal, algumas imprensas notícias boas não saem. E as manchetes são maldosas. São de mídia, ele diz a manchete, olha, vou simular uma manchete, como acontece no Brasil. O setor de serviço, eu falo o setor de serviço, eu tenho que referenciar, mas, rapaz, Alexandre, 5%, setor de serviço representa 60% do PIB brasileiro, ou seja, todos os negócios, toda a massa salarial está no setor de serviço. É quem puxa. E isso eles não informam. Não informam, sim. Então, vamos simular essa manchete. Setor de serviços tem a maior média histórica nos últimos 10 anos, mas a pandemia continua, ou seja, a inflação está lá em cima, não tem nada coisa com a outra, ou seja, são questões que você tem que acreditar. Eu não sou otimista. Meu perfil, quem me conhece, quem convive comigo, eu sou esperançoso. Não esperançoso de esperar, não. É aquele que acreditar. E a realidade... E de pesquisar também. Existe um provérbio chinês que Confúcio dizia, que diz, olha, não é preciso você, antes de você praguejar, você tem que acender uma luz. Já dizia Confúcio há milhares de anos. Ou seja, você tem que ter uma proposta propositiva, você tem que ser proativo. Então, na realidade, como eu chamo, abre aspas, os pés na cova, presta esse desserviço em alto grau ao brasileiro. E interessante é ele mesmo, que nós estamos num barco só, se esse barco afundar, todos dançam, ou seja, mas a cegueira ideológica, você sabe disso, um jornalista experiente, esclarecido, e sabe que às vezes esse tipo de coisa é normal, mas o que às vezes me deixa atônito e angustiado são pessoas de conhecimentos notórios, sabedor, que se envolvem nesse processo. Eles perdem o principal do ser humano que Deus nos deu, o poder de discernimento. Uma coisa é coisa, outra coisa é outra coisa. Então, basicamente é isso. Os dados estão aí, ou seja, não é fácil um setor crescer. Nos últimos 10 anos, o setor de serviço mostra que nós estamos saindo dessa crise, dessa fase de transição. Eu acho que o setor econômico vai reagir muito bem. Alexandre, obrigado pela sua participação, pelas informações, e o trabalho continua. Continua. E dizer que, na realidade, esse trabalho essa pesquisa chama Mercado Competitivo, feita uma parceria com a CDL, Sebrae e o Senac, inclusive com a CDL Jovem, nosso parceiro Marcelo Martins participou desse projeto. Mas fora esse projeto, nós temos outros projetos. Nós temos Cajazeiras em Números, que é um banco de dados para saber quanto é que Cajazeiras recolhe de ICMS, quanto é que Cajazeira está produzindo, a relação de empregos com o índice de contratação. São índices nesse emprego. E o outro, nós vamos fazer uma pesquisa no fim do ano para traçar o perfil econômico, como é que Cajazeira vai entrar no próximo ano, 2022.